Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauck, seja bem-vindo ao quadro Histórias de Montanha. Galera, hoje eu vou contar uma história que é a história de uma via de escalada. E não é a história de qualquer via de escalada, eu estou falando de uma grande via de escalada que ela fez parte e faz parte da história da escalada brasileira. Eu vou contar a história da Via Mar de Caratuvas, uma via de 620 metros de altura, que está localizada no pico do Ibitirati, que é um cume que pertence a um conjunto do Pico Paraná. É isso mesmo, galera. No Pico Paraná, a montanha mais alta do sul do Brasil, existe uma via de escalada tradicional, de grande comprometimento, uma verdadeira via clássica de aventura, que não é para qualquer um. Eu vou contar um pouco da história dessa via de escalada. Cheguei aqui guiando, passei o perrengaço, levei uma queda aqui, foi foda, ralei meu cotovelo, a galera viu eu gritando só. Nossa, foi dureza essa enfiada aqui, foi o crux até agora. Antes disso, pessoal, já vou fazer aquela pergunta para vocês. Vocês conhecem a loja Alta Montanha? Se você não conhece, então entra no site www.lojaam.com.br e veja centenas de milhares de produtos bacanas para você que gosta de aventura, de trekking, montanhismo, escalada e viagens. E se você gosta de tudo isso, entra também lá no gentedemontanha.com, que lá é uma agência de montanhismo e trekking, e você vai conhecer esses roteiros desde alta montanha, passando por cursos inclusive de escalada, porque é de escalada que a gente vai falar hoje. Galera, a Mar de Caratuvas foi uma via de escalada aberta pelo Clube Paranense de Montanhismo na década de 80. Ela levou muito tempo para ser conquistada e ela só foi finalizada no ano de 1988. A primeira vez que eu ouvi falar dessa via foi lendo um artigo escrito pelo Antônio Paulo Faria, que é uma pessoa que participa da história da escalada brasileira, inclusive é autor de um livro sobre a história da escalada do Brasil, que você vai encontrar lá na loja Alta Montanha, inclusive, né? E ele escreveu um artigo para o jornal Mountain Voices, contando as grandes vias de escalada brasileira. E ele fez um compilado histórico, porque quando o Clube Paranense de Montanhismo conquistou a Mar de Caratuvas, acreditava-se que ela tivesse mais de 1000 metros de altura, que é algo fácil de você imaginar, porque da base onde você começa a via de escalada, que ela fica num local chamado Discoporto, que está localizado mais ou menos a uns 400 metros de altitude, até o cume do Pico Paraná, que é 1870 metros de altitude, o Ibitirati é um pouco mais baixo, que é um cume secundário do conjunto, né, você vê que já tem mais de 1000 metros. É evidente que até começar a rocha, né, você tem que subir um grande rampão ali da montanha, não é? Então, lá na década de 80, acreditou-se que ela talvez fosse a maior via de escalada do Brasil. E o fato é que, você observando o conjunto do Pico Paraná, você sempre vai observar que o Ibitirati, que é esse cume da esquerda ali do conjunto, ele tem esse paredão enorme. E qualquer escalador, qualquer pessoa ávida por escalada, vai olhar um paredão desse e falar, putz, aqui tem que sair uma via de escalada bacana. Então lá na década de 80 o CPM acabou concretizando essa escalada. Mas pessoal, não é tão fácil assim conquistar uma via de escalada e muito menos repetir uma via de escalada num lugar como esse. A base do Pico Paraná, a base quando eu falo é do começo mesmo, né? Ela está em um local que é de difícil acesso. O Pico Paraná, quando a gente vai escalar ele pela
trilha normal, que foi a trilha que foi conquistada em 1941, lá pelo Nissim, Stan e o Reinhard Mack, ela foi conquistada desde o Planalto. E você que estudou geografia no colégio deve lembrar, né, que o Paraná tem lá a Baixada Litorânea, Serra do Mar, primeiro Planalto, segundo Planalto, enfim. O Pico Paraná, você pode acessar ele do primeiro Planalto, que você já está num nível de base mais alto. Então ali você já começa a 800 metros, né? E aí você sobe uma primeira cadeia de montanhas, onde fica o Caratuva e Itapiroca, atravessa pelo meio deles, vai por uma trilha até chegar no cume. Mas o seguinte, o Pico Paraná, a base dele não está no primeiro Planalto. A base dele, de fato, está na Baixada Litorânea. Então ela é uma montanha que ela tem uma amplitude gigantesca. Porque quando você está lá na planície litorânea, no município de Antonina, você está no nível do mar. E o Pico Paraná, ele chega quase a 2.000 metros de altitude. Então você imagina qual que é a distância orográfica que você tem, né? Dos 0 metros até o cume dessa montanha. Então é por isso que é uma montanha que impressiona. Bom, gente, até que, de certa forma, demorou até que alguma pessoa, até que um conjunto de pessoas pudessem conquistar uma via nesse paredão. Isso só foi concretizado lá em 88 pelo CPM, como eu já repeti outras vezes. Acontece que é tão difícil, mesmo depois que já tinha sido conquistado, é tão difícil chegar na base dessa montanha, fazer a trilha dela e depois escalar o seu paredão, que a Via Mar de Caratuvas ela ficou abandonada por anos. E na época da conquista, o que você teve foi literalmente sair da base e chegar no cume. Né? Mesmo que tinha o emprego de muitas pessoas ajudando a carregar coisa, etc., a via ela não recebeu uma grampeação, ou seja, uma proteção, ao ponto de que subir essa montanha pudesse ser uma coisa mais simples. Recentemente, no ano de 2018, novamente pessoas que inclusive que pertenciam ao CPM, mas outros escaladores muito fortes aqui do Paraná, acabaram regrampeando essa via de escalada, ou seja, adicionando mais proteções, né, para deixar ela mais segura, e outra coisa também para melhorar a sua orientação na parede, porque antigamente tinha tão pouco grampo que era muito comum você se perder e acabar, entre aspas, conquistando uma nova via. Então com essa regrampeação, que foi feita lá pelo pessoal da Bonnier, pelo Ed Padilha, pelo Valdezir Machado, grandes nomes no Montanhismo Paranaense, a repetição da Mar de Caratuva se tornou algo mais viável. Mas para você escalar uma via dessas, não depende apenas de você ter proteção fixa. Depende também de você ter a sorte de pegar um ano muito seco. Pico Paraná, galera, e quando se fala de Serra do Mar Paranense, a gente está falando de um dos locais que mais chove no Brasil. A média pluviométrica da região da Serra do Mar, ela é maior do que na região amazônica. Então você pode ter certeza que pode se passar anos sem que você tenha condição de repetir essa via por conta da umidade que existe na parede. Então, gente, você já pode imaginar o que é escalar uma via dessas. Mesmo que ela não seja uma via de um grau técnico muito elevado, o lance mais difícil ele está ali por volta do 6º grau, mesmo assim é uma via de grande comprometimento, é uma via que exige uma logística diferenciada, é uma via que exige muita experiência, muito conhecimento em navegação, muito conhecimento em montanhismo e, mais do que isso, exige também um grande preparo físico, não só seu, mas de todos os seus parceiros. E finalmente, desde quando eu vim morar em Curitiba, que foi no ano de 2007, 5 anos depois que eu vi falar da existência dessa via de escalada, só agora, em 2021, que eu encontrei todas as condições para poder repetir essa via. Condição climática, a gente vive um período de grande estiagem por causa do fenômeno Laninha, e também os parceiros, né? E foram não somente um parceiro, mas 5. Dessa vez a gente fez 2 cordadas de 3 pessoas cada cordada e enfim conseguimos repetir essa via. Foi uma aventura épica, né? Todo mundo voltou exausto, mas cheio de história para contar. Eu vou passar a bola agora para o Rafael contar essa história, porque o próprio Rafael ele também tem muita história relacionada com essa via. Porque o Rafael, ele ouve falar dessa via desde quando ele começou a escalar lá meados dos anos 90. E é outra figura aqui
do montanhismo paranaense, é um grande conquistador de vias de escalada, conquistando vias de escalada em vários estados brasileiros. Inclusive a própria matéria do Antônio Paulo Faria, que eu li na Mountain Voices em 2002, falava da via que ele conquistou, a Maria Nebulosa, que foi a primeira via com mais de 1.000 metros no Brasil. Inclusive vinha essa comparação, né, vias com mais de 1.000 metros, podendo ser o Ibitirati a primeira delas. Então eu vou deixar que o Rafael conte melhor para vocês como foi a repetição dessa grande e histórica via de escalada. Confira aí, galera! Bom, a gente partiu num sábado à tarde, cerca de 2 horas da tarde, a gente saiu do nosso ponto de encontro, que era a loja Alta Montanha, e partimos em direção a Antonina, para uma viagem de aproximadamente 1h30 até lá. O dia estava lindo, céu azul, tempo perfeito, temperatura perfeita, a gente estava muito ansioso para chegar na base da via. E fomos curtindo ali todo o visual da Serra da Graciosa, todo o visual ali da região de Antonina, até chegar na fazenda Lírio das Pedras. Isso aí, galera, estamos nos aproximando aqui da face leste da Serra do Mar do Paraná. Vamos começar aqui, a gente já está na Baixada Litorânea, próximo do nível do mar já. E vamos chegar até um bairro que pertence a Antonina, chama-se Bairro Alto, que não é alto, na verdade é baixo. É alto relacionado com Antonina, né, que está no nível do mar. E de lá a gente vai começar a escalada, a nossa trilha para ir até a base do Ibitirati, que é um cume acessório do Pico Paraná. A gente chegou lá por volta das 3 horas da tarde, mais ou menos, e a gente estava na expectativa de se a gente ia poder subir a estrada que vai até a ponte, conhecida como Ponte do Indiana Jones, né? É uma ponte antiga com troncos de árvores, né? E a gente estava na expectativa, a gente não sabia como que estava a estrada direito até lá. Bom, pedimos autorização ali para o pessoal que mora na fazenda e fomos subindo com os carros. Fomos entrando com os carros numa estrada que começa como uma estrada, mas vai cada vez mais se fechando, vai ficando com as laterais mais estreitas e fomos colocando os carros ali numas condições meio precárias de estrada, com bastante degrau, com bastante mato, com bastante pedra. Confesso que os carros sofreram um pouquinho para subir aquele trecho ali. Lá pelas 4 da tarde, a gente já estava com o equipamento todo pronto, colocando as mochilas nas costas. A gente chegou com os carros até um lugar que é uma bica numa curva da estrada, porque até ali os carros já tinham sofrido bastante e a gente não queria arriscar subir mais para cima e de repente nem conseguir voltar com os carros, porque a situação estava bem complicada. Então por volta das 4 horas da tarde começamos a caminhar em direção ao Disco Porto, né? Um lugar ali do vale chamado de Disco Porto. Bom, galera, chegamos até esse cruzamento aqui da bica. Dava para subir um pouco mais, só que fechou bem o caminho. E mesmo que os carros sejam 4x4, eles não têm altura. E aí então fica pegando muito, melhor deixar aqui mesmo e continuar o resto do caminho a pé. Meia hora depois, né, lá por 4h30, a gente já estava na ponte do Indiana Jones. A gente estava caminhando num ritmo bom para uma equipe aí de 6 pessoas. Eu considero que estava um ritmo bem legal, porque a gente estava com uma mochila meio pesada, com saco de dormir, comida, então a gente chegou rápido nesse ponto ali. Eu também tinha uma certa expectativa sobre a travessia dessa ponte, porque todo mundo sempre falou que ela é muito lisa, que tinha que atravessar agachado, mas não, foi bem de boa. A ponte estava com uma aderência boa, todo mundo passou super tranquilo nela. E logo depois a gente já achou ali a saída para a esquerda, que sobe uma outra trilha, que sai do caminho principal da trilha da Conceição ali, né, e sobe em direção ao Disco Porto, né, margeando o rio Cotia. A tarde já estava caindo, já era 15 para as 5, a gente já conseguia ver ali o Ibitirati entre as árvores, com uma luz incrível, aquela parede bem amarelona, mas a gente não conseguia ver a parede por completo. Até que a gente chegou lá por volta das 5 horas da tarde no Disco Porto, né, ali bem na base do rio, bem na margem do rio Cotia, e aí sim a gente pôde ver toda aquela parede, né? Alguns ali já tinham ido lá algumas vezes, eu era a primeira vez que estava andando por ali e aquela visão foi magnífica, né? Ver todo o Ibitirati com aquela luz do final da tarde ali foi assim uma cena incrível,
o que aumentou ainda mais aquela ansiedade em entrar na parede. Bom, a partir dali a caminhada continua por um rio menor, um rio afluente ali do rio Cotia. Esse trecho é um trecho que exige uma certa atenção para você saber aonde entrar, em qual rio entrar e em que ponto sair desse rio, né? Então a gente tinha essa expectativa também de acertar essa caminhada para não perder muito tempo. E ali é um lugar onde as pessoas se perdiam com facilidade antigamente, né, para chegar na via. Aliás, isso sempre foi um grande desafio, sempre foi achar o acesso à via. Esse era um dos grandes desafios para escalar a Mar de Caratubas, né? E agora a coisa está muito mais definida ali, né? A gente chegou até um ponto onde tinha uma corda, uma saída abrupta assim do rio para subindo uma encosta, mas ali já tinham fitas refletivas, inclusive a própria caminhada até ali estava marcada com fitas refletivas e fitas de outras cores, marcações mais antigas. E a gente achou essa corda, achou esse acesso e carregamos ali nossas mochilas com água, porque é o último ponto, assim, com água abundante para você, né, poder levar água para cima. E começamos a sair do vale, começamos a subida da encosta do vale por ali. São 5h20 da tarde, dentro da floresta já está escuro. Acabamos de sair do fundo do rio para começar a subida pela encosta. Vai pegar a noite até chegar no platô, a gente vai dormir. E pra variar, com super sorte que eu tenho, o último ponto que dava para enfiar o pé dentro do rio, eu acabei enfiando. Então, se não bastasse a gente dormir num bivac, consegui fazer o favor de molhar meu pé no último ponto de água disponível no caminho. Bom, subimos essa encosta aí por aproximadamente aí 45 minutos, 50 minutos, e lá pelas 6 da tarde, já com o sol, né, bem baixo, já naquele lusco-fusco ali, a gente chegou nas primeiras cordas fixas, que foram instaladas pela ocasião da regrampeação da Mar de Caratubas e que facilitou muito a aproximação até a base da via, porque antigamente era necessário escalar esses trechos mesmo, que são trechos ali de chaminé, trecho de mato, mas são trechos complicadinhos, sobretudo quando você está com mochila, né? Porque você tem que tirar a mochila para passar ali e tal, então a corda fixa facilitou bastante, mas nem por isso se tornou uma ascensão fácil desse trecho, porque tem alguns trechos bem em pé, onde você se segurar na corda com uma mochila pesada e se projetar para trás não é uma tarefa muito fácil, então ali já te consome bastante energia. Bom, depois de subir aí cerca de 1 hora por essas cordas, um pouquinho menos talvez, a gente chegou, enfim, no que é considerada a base da escalada, né? Onde você coloca a sapatilha e começa a escalar mesmo em rocha. E era por volta aí das 7 horas da noite. A nossa intenção era começar essa escalada e parar no platô de Jean-Claude para a gente já começar o dia seguinte bem avançados na via. Bom, o Anderson chegou primeiro, né? Logo em seguida eu cheguei, depois o Pedro chegou e aí foi chegando ali o Fábio, o El e o Charan, né? Então foi meio que por ordem de chegada mesmo e ficou definido que eu, o Anderson e o Pedro faríamos uma cordada de 3 e o Fábio, o El e o Charão fariam uma outra cordada de 3 também. E ali o Anderson já tinha escalado até a P3 e ele que pegou a ponta da corda e foi tocando essas primeiras enfiadas aí. A gente foi escalando no sistema ali de 1 guia e 2 sobem de segundo em simultâneo, isso agilizou bastante a escalada. E desde o início da via a escalada já é meio que uma escalada em fenda, uma escalada em mato. A gente passou ali pelo curioso diedro de barro, que na minha ideia era um diedro de barro dos dois lados, mas não, é um diedro de rocha de um lado e pelo menos naquele dia estava de mato no outro, um mato seco, então ali foi tranquilo de passar, só tem uma viradinha ali de 6º grau que é um pouquinho trabalhosa, sobretudo com mochila, enroscando e tal, então acho que eu poderia considerar aí que é o crux dessa primeira etapa da nossa escalada, né? E assim fomos avançando
até chegar a P4. A P4 que antecede a caminhada ao platô do Jean-Claude. A gente foi seguindo o croquis do Tavinho ali, que era bem detalhado nesses trechos de diagonais e horizontais, e tudo estava batendo ali exatamente como estava no croquis. A partir da P4, a gente foi se embrenhando literalmente no mato, porque a caminhada ela não é muito óbvia. O Pedro iniciou esse trecho de mato, ele acabou chegando num lugar onde não dava em lugar nenhum. Eu cheguei na sequência e olhei assim por baixo do mato e vi uma passagem. A gente foi meio que como rato, assim, caminhando por baixo daquelas taquarinhas, e aí tem trechos que abrem um pouquinho mais, outros trechos ficam mais fechados. Então ali você tem que usar um pouco da sua experiência em navegação em mato para saber que caminho seguir, porque não é muito óbvio e só se tornou mais óbvio quando eu consegui avistar algumas fitinhas refletivas que foram colocadas na regrampeação. Então isso ajudou muito na orientação. Inclusive eu acho que à noite foi mais fácil encontrar o caminho por conta dessas fitinhas, porque você conseguia iluminar com a lanterna à distância e ver para onde seguir, né, do que de dia. De dia você não conseguiria ver essas fitas e talvez fosse um caminho mais confuso. Bom, a gente tinha, no croquis a gente tinha informação que era uma caminhada de aproximadamente 25 minutos no mato até chegar no platô do Jean-Claude. E todos ali tinham a ideia de que o platô era um platô plano, um platô amplo, um platô onde você podia andar com liberdade. E a gente foi caminhando em busca desse platô. E aí se passaram 25, 30, 35, 45 minutos. As fitinhas sumiram, a gente não tinha mais indicação da onde era o caminho dava num rio seco e a gente pensou, opa, a gente está no caminho errado, a gente já deve ter passado o platô, mas até então a gente não tinha passado nenhum platô, a gente já via até as próprias fitas refletivas da via, da parede, e não achava o tal do platô do Jean-Claude. Bom, depois de ficar procurando ali cerca de 1 hora e meia talvez, o tal do platô, a gente acabou encontrando, sem querer, a continuação da via. Achamos o acesso até essa continuação, mas não encontramos o tal platô. Mas resolvemos descer até um lugar onde a gente viu que era possível deitar e jantar e ter um certo conforto ali para dormir. No dia seguinte, a gente acabou constatando que o lugar que a gente dormiu era realmente o tal platô do Jean-Claude, que a gente até brincou que era o matô do Jean-Claude, porque era um lugar com bastante mato, um pouco inclinado, não é um platô óbvio, mas era um lugar que permitia você poder, cada um dormiu ali num cantinho, se ajeitou de um jeito, né, que dava, e foi possível a gente passar ali algumas horas de quase sono, porque não dá para dizer que a gente dormiu bem, estava todo mundo ansioso por escalar, a gente descansou ali naquele lugar. Aí o Pedro aí, ó, já quase dormindo no nosso platô de mato. Eu já me toquei aqui também, ó, me achei aqui. O El tá ali cozinhando. E dá pra ver o El. O Fábio eu nem sei onde que tá. O Fábio tá comendo risoto lá. Pra ver a luzinha dele. E o Sharpinha. É nóis! Tá lá, escondido também. E é isso. Na manhã seguinte, né, tomamos um cafezão, nos preparamos e novamente ali a nossa acordada, a minha, do Pedro e o Anderson, foi até em direção à base da via que a gente já tinha encontrado na noite anterior. Bom dia. Aí, ó, cappuccino. Bom dia, Pedro. Cadê o sol, Pedro? Dormiu bem? Nossa, dormi pra caralho. Sonhei e tudo mais. Ô, louco, sonhou com o Corinthians? Não. Caramba. Nossa, um sonho bem louco, velho. Golaço de novo. Vamos aí, ó, preparando. Daqui a pouco vamos entrar na parede. Esperando clarear o dia aí. O Pedro começou a guiar esse trecho. É um trecho ali que sai numa canaleta que estava bem seca, numa canaleta entre o mato, né? E depois vai saindo para uma parede um pouco mais limpa, né? O Pedro então mandou essa primeira enfiada de corda aí. Depois dessa enfiada, vem a próxima enfiada, que é a enfiada ali onde passa pelo lagartão, que
que tem um trecho de sexto grau, mas essa enfiada a gente decidiu dividir ela em duas, porque além de ter muito mato, tem essa virada do lagartão que gera bastante atrito na corda. Então o Pedro mais uma vez guiou ela até a virada do lagartão, eu e o Anderson seguimos para lá, nos encontramos ali logo abaixo dessa virada, onde tem uma chapeleta, e ali o Pedro continuou a enfiada de corda para cima até a P6. E isso facilitou essa virada ali, né? Eu acho que foi muito bom porque eliminou aquele atrito, né? E isso é uma das grandes dificuldades nessa via para o guia. O atrito de corda é muito pesado você recuperar a corda porque ela passa em muitos trechos de vegetação. Os primeiros raios de sol. Bom, eu fiquei com a próxima enfiada, que era da P6 para P7. Uma enfiada aí que passa ao lado do chamado platô do sono, que é um platô mais à direita, onde você pode, a gente não chegou a ir até ele, mas você pode ali sentar e descansar e tal. É uma enfiada que no começo tem bastante mato, mas assim, uma enfiada relativamente tranquila, né? Aí o Anderson, Sharpinha, chegando aqui no último terço entre a P6 e a P7, logo à esquerda dele ali, platô do sono. E aqui, essa da parede, tem bastante chão ainda. Da P7 para P8, o Anderson assumiu a ponta da corda, tocou e parou até o que é chamado de platô do Biriba. E essa parada antecede um dos trechos bem bonitos da via, que é um trecho ali onde passa por um veio de cristal. E novamente o Pedro quis assumir a ponta da corda aí. E assim, quando a gente chegou na base dessa enfiada, assim, a gente tinha a ideia de que essa enfiada seria um presente para quem estivesse entrando nela, porque parecia ser uma das enfiadas mais bonitas da via. Aí, chegamos na P8. P8, platô do Biriba. Platôzinho bom aqui, ó. Parada nova, parada antiga tá ali, ó. Viemos lá daquele platô aí lá embaixo. Ela segue aqui. Uma canaleta que tem uma fenda. Agora vamos para P9. O Pedro vai mandar. Eu acho que é uma das enfiadas mais bonitas essa aqui. Acabou que o Pedro entrou nela, passou esse veio de cristal. É um trecho ali que agora está bem protegido. Antigamente parecia ser até temeroso porque não tinha absolutamente nenhuma proteção. E nesse trecho agora você já encontra 3 proteções intermediárias ali, o que torna essa parte mais exposta ali bem protegida. Aí entre a P8 e a P9, o famoso veio de cristal. Não é bem cristal, mas é um veio. Boa. Cristal negro. Aqui, ó, a via sai para esse platô, segue. E depois ela passa por entre o teto e aquelas caratuvas lá. Uma diagonal para a esquerda. Logo depois desse trecho, ele entrou num trecho de mato e saiu num trecho ali de sexto grau, bem estranho, que pelo que constava que tinha um lugar para uma proteção móvel, mas ele não achou. Teve que mandar um lance ali de sexto sem proteção, já bem esticado, até chegar na próxima chapeleta. E ali que o lance ficou meio estranho, porque ele chegou na chapeleta e imaginou que tinha que tocar reto. E tocando reto, a parede ficou mais lisa e sem a garra. Foi ali que inclusive o Pedro tomou uma queda. Ainda bem que a proteção estava logo abaixo dele, não teve nenhuma consequência, mas essa queda fez com que ele olhasse, né, e visse melhor a linha da via, que sai para uma diagonal para a esquerda até chegar na parada. E foi o que ele fez. Ele pegou para a esquerda
e aí os lances eram mais tranquilos, ele chegou na parada. Mas é uma enfiada que requer aí uma boa atenção de quem estiver guiando. Isso aí, galera, estamos aqui na P9, cheguei aqui guiando, passei o perrengaço, levei uma queda aqui, foi foda, ralei meu cotovelo, a galera viu eu gritando só. Nossa, foi dureza essa enfiada aqui, foi o crux até agora, um lancezinho de aderência esfarelenta, guiando com a costura longe, última proteção numa galinha de árvore, foi difícil. Agora vou dar uma tranquilizada, deixar os outros guiar também, que ficar melhor psicologicamente. Ainda tá na P9. Vamos lá. Bom, a partir da P9 eu assumi ali novamente a ponta da corda e fui tocando para cima. Era uma enfiada que deveria ser meio que reta, seguindo por um trecho de bastante mato. Mas sem querer eu acabei vendo uma chapeleta num platô à esquerda, mais ou menos na metade dessa enfiada. E só que para entrar e acessar essa chapeleta eu tinha que entrar mesmo no mato até chegar num platô, para depois sair no mato da direita e então passar por uns bicos de pedra que constavam no croquis do Tavinho. Um bico invertido e um outro bico para cima. Chegando nesse platô eu vi a chapeleta e vi os bicos mais acima, o que deu a comprovação aí de que eu estava realmente no caminho correto. Da P9 para P10 eu estava vindo lá por fora, mas vi essa chapa aqui, que não está no croquis. Lá é o bico de pedra invertido. Vou ir para lá agora que deve ter outros bicos de pedra e a parada. Mas por conta desse zigue-zague, né, de entra no mato, sai do mato, a corda estava muito, muito, muito pesada. Eu acho que talvez tenha sido um dos trechos assim onde se gerou mais arrasto na corda, esse trecho entre a P9 e a P10. Então quem guia ali tem que ir com bastante disposição para puxar a corda que vai enroscando em tudo. Na enfiada seguinte, entre a P10 e a P11, o Anderson assumiu a ponta e parecia ser uma enfiada relativamente tranquila, mas que foi um pouco trabalhosa. Demorou até mais tempo do que a gente imaginava assim. Uma enfiada com algumas passadas um pouco mais delicadas, que ele teve que trabalhar bem ali. A P11 para a P12 parecia ser uma enfiada bem interessante, bem variada, assim, você olhando ela de baixo, um trecho mais vertical, assim, te convidava a querer guiar aquela enfiada. E eu me prontifiquei a iniciar esse trecho. Esfarelência. Esse trecho ali é um trecho bem legal, bem bonito e que tá com umas chapeletas novas também. Então foi realmente um prazer escalar aquele trecho ali. Apesar de, como sempre, a corda tá um pouquinho pesada. Inclusive, depois das proteções fixas, a recomendação de colocar um camalô C2, se eu não me engano, mas eu acabei até... Eu estava curtindo tanto ali que passei direto e fui direto até a parada. Então foi uma enfiada bem legal ali de mandar. Aí, acabei de chegar na P12, dando segurança. Passei esse trecho aqui, mais vertical. Os caras estão vindo. E já dá pra ver os blocão lá perto do cume. Então entre a P12 e a P13, o Anderson pegou a ponta e eu e o Pedro já fomos na sequência ali curtindo cada lance da enfiada. Você, nesse trecho, você já se sente meio reenergizado. Assim, você está cansado, mas você já fica empolgado porque você pensa, poxa, a escalada está acabando, a escalada vai ser bem sucedida. Então você já começa ali a curtir mais, é um trecho mais limpo de rocha.
Então é um trecho bem gostoso de escalar. Acho que foi assim, uma das enfiadas de mais curtição da via. Bom, chegando na P13, você já pensa, bom, aqui a escalada praticamente acabou, tá tranquilo, vai ser praticamente uma escalaminhada. E aí colocamos o Pedro para guiar a próxima, entre a P13 e a P14, que é a última parada da via. Essa enfiada ela sai à direita, né, um lance ali de rocha e entra numa canaleta de mato, mas não é uma enfiada de graça. O Pedro guiou, passou brilhantemente ali por essa canaleta de mato, logo em seguida fomos eu e o Anderson, mas confesso que assim, cansado e meio que com a guarda baixa, eu me surpreendi com esse trecho de mato. É uma fenda ali que te joga meio para fora, então assim, a via até a última enfiada não dá refresco. Você acha que chegou e que está acabando, que dá para relaxar, mas não. A última enfiada é trabalhosa, então vale pronto para lutar com ela. Bom, chegando na P14, aí a alegria já toma conta, né? Porque aí você sabe que são só mais alguns metrinhos até o cume, aí sim é um trepa-bloco, trepa-mato, e aí você já está ali num clima de comemoração, né? É só fazer aqueles metrinhos finais e abraçar os amigos ali no final da via, aí sim você já tá, ufa! Deu certo, concluímos a via, foi incrível e foi isso que a gente fez no cume. A gente se abraçou, comemorou e esperamos a enfiada de baixo, que era o Fábio, o El e o Charan, né? Eles demoraram aí cerca de mais 1 hora para chegar até onde a gente estava. Eu acho que eles saíram, na verdade, nesse dia com uma diferença um pouco maior de tempo, né? E aí a gente ficou ali esperando eles, mas não demorou muito, já chegou ali o Charan guiando, e aí a gente já foi empolgando ele, empolgando o El, empolgando o Fábio, que ó, ali estava acabando a via e que tinha dado certo e a partir dali era só comemorar. Aê, galera! Mais de Caratu! Chegamos! Aê, porra! Que lindo! Agora é só voltar tudo! Tá deitando papo. Bom, após a gente chegar ali no cume, a gente chegou ali já bem no pôr do sol, inclusive isso foi incrível, porque a gente chegou exatamente no pôr do sol. Então foi um momento mágico, assim, parece que foi escolhido aquele momento para a gente terminar a via, né? Então ali o frio já começou a aparecer novamente, a gente comeu alguma coisa rapidamente, porque a gente sabia que chegar no cume, chegar ali, que na verdade não é o cume do Ibitirati, né? É o ombro do Ibitirati ali. Ali ainda é uma parte de toda a empreitada. A gente tinha que subir até o cume do Ibitirati e aí caminhar até o Pico Paraná para fazer toda a volta até a fazenda. Ou seja, a gente estava muito feliz que tinha acabado a via, mas sabia que a gente tinha uma responsa muito grande, que era voltar aí mais de 8 quilômetros de caminhada até a fazenda. Então a gente precisava ainda se concentrar ali, não baixar a guarda, porque a gente tinha um longo caminho pela frente. 6h30 da noite, a gente chegou no cume do Pico Paraná. Confesso que ali aquela empolgação já tinha baixado bem, porque a gente já tinha comemorado lá no Ibitirati e sabia que o Pico Paraná era só uma passagem para toda aquela longa caminhada. E a gente tinha bastante chão pela frente e a gente estimou que lá por 11 horas da noite a gente estaria na fazenda. Então foi o que a gente fez, se concentrou, porque ali alguns de nós já estávamos sem água e a gente sabia que a próxima água era só lá depois do abrigo 1. Então, assim, chegar no cume do Pico Paraná ali não é sinônimo de nenhuma tranquilidade. Muito pelo contrário, você tem que se manter concentrado para não se machucar na caminhada, sobretudo voltando à noite.
e saber que você ainda precisa caminhar, ainda que descendo, um trecho desgastante até o abrigo 1, onde você vai ter uma água. Bom, passamos pelo abrigo 1, a gente tomou água meio rapidamente, porque daí ali o sentimento é, quero chegar o mais rápido possível na fazenda. A gente tomou água e continuou naquela caminhada. À noite a caminhada normalmente é mais lenta, e lá por 11h30 da noite foi o horário que a gente chegou na fazenda. O Wilton foi nos resgatar, a Maria também foi nos resgatar. Muito obrigado, Wilton, muito obrigado, Maria. A gente estava com essa dificuldade de resgate porque a gente estava em 6 com 2 carros, então a gente precisava que 2 carros fossem nos resgatar. Então essa é uma escalada que inclusive tem essa questão da logística que é bem complicada, né? Então ela é toda complicada desde o início, desde o seu planejamento, né? Mas você contando com amigos de verdade, aí, como o Wilton e com a Maria, as coisas ficam mais fáceis. Bom, ainda a gente tinha a parte de resgatar os carros que a gente deixou lá na bica. Lembre-se que no começo da história eu contei que a gente subiu com os carros até a bica e não tinha ninguém para voltar com eles. Mas na segunda-feira a gente não queria saber de resgatar carro, a gente estava ainda nos recuperando aí do cansaço da escalada. E na terça-feira eu e o Charan fomos até novamente a fazenda Lírio das Pedras, o Pedro nos levou até lá e a gente foi lá resgatar os carros. Confesso que foi uma manhã de terça-feira muito agradável, o tempo estava maravilhoso, céu azul, e foi um privilégio voltar lá numa terça-feira de manhã, fazer aquela caminhadinha ali até os carros, e voltar com os carros foi outra aventura, né? Porque subir com o carro em estrada ruim, quem anda com 4x4 sabe que já é difícil. Descer muitas vezes é até mais difícil, porque você tem o peso do motor para frente, o carro fica mais baixo, então a gente desceu com muita calma, com muita tranquilidade, conseguiu descer sem detonar os carros. Fomos até a fazenda, a gente bateu um papo ali ainda com o pessoal da fazenda e voltamos para Curitiba, não sem antes comer ali um pastel e tomar um caldo de cana na Graciosa. Bom, pessoal, essa é uma via que todo mundo que faz acaba recebendo aí pedidos de dicas, né? E assim, essa é uma escalada complexa, como eu disse, não só pela escalada em si, pela caminhada, mas sim pela logística. Então planeje muito bem essa parte da logística. O ideal é que você tenha alguém que te leve até a base e volte com o seu carro, isso já economiza essa parte do resgate do carro. É legal que tenha alguém já planejado que vá te buscar lá na fazenda, se você for sair por lá, para que você chegue lá cansado e já tenha alguém lá te recepcionando. A parte da caminhada em si, quando a gente foi, estava bem tranquila. Inclusive eu queria agradecer, eu não sei quem foi lá uma semana antes, mas o trecho que a gente subiu entre o rio afluente do rio Cotia e a gente subiu ali por aquela encosta até o início das cordas fixas, todo esse trecho estava limpo. Alguém passou ali recentemente, dava para ver as marcas de facão e fez essa limpeza. Então queria agradecer quem fez esse trabalho voluntário de ir lá limpar a caminhada, porque permitiu aí que os próximos escaladores, pelo menos essa temporada, pudessem acessar a base da escalada de uma forma mais fácil. Uma outra dica importante, que inclusive está no croquis ali do Tavinho, é leve água. 4 litros de água não é um exagero. Leve 4 litros de água porque você vai consumir ela. Não pense que a água vai ser consumida só na escalada. Ela vai ser consumida quando você chegar no cume do Bitirati, quando chegar no cume do Pico Paraná e quando estiver caminhando até o abrigo 1, que é o próximo ponto de água. Então leve bastante água. Nós optamos pela estratégia de dormir no platô do Jean-Claude, que fez com que a gente já iniciasse o dia seguinte de uma forma mais descansados e mais avançados na via. Mas você também tem a opção de ir leve. E ir leve te deixa mais ágil numa escalada. Então, se você puder fazer a via desde a base até o topo com uma mochila pequena, uma mochila leve, isso te ajuda bastante, porque uma mochila média, em torno de 30, 40 litros, ela enrosca bastante em vários trechos, não só da aproximação até a base, como durante a via. E isso faz com que você tenha que gastar mais energia durante os trechos de trepa-mato. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado quem tem a pretensão de escalar essa via. A ideia desse vídeo é realmente mostrar os detalhes de como ficou a via após o trabalho de regrampeação,
que muitas pessoas fizeram aí de forma voluntária pelo Clube Paranaense de Montanhismo. Fica aqui meu agradecimento a essas pessoas que colocaram material, colocaram dinheiro, colocaram seu tempo para regrampear talvez a que seja a via mais clássica aqui do Paraná, né, ou que sai do sul do Brasil. É uma via emblemática, uma via que eu particularmente sonhava em escalar desde que comecei a escalar lá com 13 anos de idade. Então essa regrampeação que foi feita, ela possibilita que hoje pessoas possam repetir essa via com uma melhor orientação, com uma melhor estrutura, sem se expor a situações de tanto perigo como existia no passado. Então, mais uma vez, agradecimento ao pessoal aí do CPM que fez essa regrampeação. Agradecer também muito ao Tavinho, que nos passou muitas dicas de como escalar essa via. Ele é uma pessoa que foi diversas vezes lá e que fez o croquis mais atualizado após a regrampeação. Esse croquis dele é bem detalhado. A gente vai deixar aqui também o croquis para quem quiser acessar. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquele curtir, aquele joinha. É só um cliquezinho ali. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É muito legal. Esse é um grande incentivo para a gente produzir mais conteúdo para você. Agora a gente está com uma novidade também. A gente tem o nosso podcast lá no Spotify. Vai no Spotify, escreve lá Alta Montanha ou clica no link aqui na descrição do vídeo, vai estar o link ali para o podcast. Você pode ouvir esse conteúdo também agora, dirigindo o seu carro, deitado no seu sofá. Então, curte lá também o nosso podcast no Spotify. E é isso. Muito obrigado aí pela audiência. Até a próxima. Até um próximo vídeo. Vamos ver como é que tá meu cotovelo. Ah, não tá tão ruim não, né? Deu uma esfolada boa. Mas é isso aí, galera. Vamos botar o tênis lá pro Como é cume? que é mesmo? É suor, sangue e caratuvas. Isso.